Então, qual é o seu nome, o local de nascimento e a sua idade? Sónia Marisa de Carvalho e Castro Loureiro. Nasci em Lisboa e tenho 45 anos. Então, e de que manifestação cultural é que nós estamos aqui a falar? Do Intrudo de Lazarim. Muito bem. Diga-me uma coisa, antes de fazer aquela pergunta da descrição do Intrudo de Lazarim, como é que veio parar ao Intrudo de Lazarim? Meus pais são de cá. A minha família, tanto a materna como a paterna, são bastante participativas no Carnaval e está enraizada em mim, não há... está nos genes, costumo dizer. Muito bem, mas não sendo de cá, portanto, não sendo Estou desde... Pronto, não sou de cá, passava sempre as minhas férias desde os 9 anos, as férias grandes em Lazarim. A minha mãe deixava-me com os meus avós e com os meus tios, e então os 3 meses eram sempre passados aqui. Fora isso, era o Carnaval, era sagrado, e a Páscoa. Bom, vamos então agora voltar, agora com este contexto todo que já se percebeu, vamos agora então voltar. Faça uma descrição do Intrudo de Lazarim, afinal de contas, o que é isso, Intrudo de Lazarim? O Intrudo de Lazarim. Para mim, o Intrudo de Lazarim foi sempre algo que já nasceu comigo, quase que já nasceu comigo. Eu lembro-me desde miúda participar no Intrudo, havia sempre o domingo para os desfiles e depois a terça-feira, quando era miúda ainda não tinha a noção do que era das deixadas, sabia que ouvia-se as deixadas, eram os caretos e era alegria, toda a gente participava naquilo, toda a gente queria participar e era uma festa em comunidade. Eu acho que era mesmo a festa da comunidade de Lazarim, todos participavam, todos queriam participar e era bonito de se ver. Olha, e costuma produzir alguma coisa para o Intrudo de Lazarim? Desde os meus 16, 17 anos comecei a desenhar e depois também eu desenhava e elas confeccionavam os fatos do desfile do domingo e depois na terça-feira costumava sair sempre com as máscaras e nós fazíamos os fatos. Portanto, eu com as minhas tias fazíamos os fatos e saíamos mascarados. E essas máscaras com que saía, a quem é que pertencia? Era sempre o meu tio Afonso. Muito bem. Eu saía, o meu tio normalmente fazia máscaras até, como eu costumava dizer, isto só acaba na cara da Sónia, só mesmo para ela. Eu é que saía com elas, normalmente ou eram de rainha ou eram as dos animais, de veado. Ele tinha muitas de veado que não sei onde é que elas andam porque são muito bonitas. Eram as de veado e eram as de rainha. Essas máscaras de animais apareceram assim um bocadinho das máscaras de Lazarim, não é? Desapareceram. Era mesmo típico dele. Eu lembro-me de sair pelo menos 2 ou 3 anos com máscaras dele. Tinha as dos mochos, também eram muito bonitas. Não sei se já tem algumas dessas. Não eram umas lindíssimas. Temos um artesão que neste momento faz mochos, precisamente, imitando as máscaras de Sr. Afonso. Mas eu acho que há uma de mocho, não sei se a minha tia ficou com ela, da parte do meu pai, lá em cima, a tia Celzinha, que ela tinha, a filha era pequenina quando saiu com ela, ainda devia ter bem uns 4 anos, saiu um mocho todo, e bem, a máscara era muito bonita mesmo. E depois também tinha as dos veados, que já fazíamos nós os fatos em palha ou em ráfia, costumávamos fazer os fatos, tanto eu como a minha tia. Muito bem. Portanto, e agora voltando outra vez aqui ao nosso questionário, além dessa produção de fardas que fazia, que ajudava a fazer, de que outras maneiras participa no evento? Nós participamos, é como eu dizia, fazíamos os fatos, desfilávamos, fazíamos os fatos dos caretos e fazíamos a apresentação dos caretos. Como era essa experiência de ser vestida de careto? Sim, ainda por cima sendo uma mulher. Era ótimo. não, era muito bom porque nós saíamos e depois era sempre nós tentarmos disfarçar o nosso andar ou as nossas características típicas porque as pessoas estão sempre a tentar perceber quem é que é aquela pessoa. Aquela é fulana, aquela é não sei quem, aquela... E nós tentarmos disfarçar sempre, éramos capazes, se nós morávamos perto de onde se juntavam todos, nós éramos capazes de pedir ao meu tio para nos levar lá em cima para não saberem quem éramos nós, não sairmos das nossas casas vestidos. É para manter o segredo mesmo. Isso tinha imensa piada, quando nós tiramos a máscara e veem que somos nós. Ai, não sei, essa era a parte divertida de fazer. E ainda também, agora um bocadinho fora do nosso questionário, que diferença
por diferença de quando era pequenina havia os caretos e depois também já como careto. Queria ser. Queria ir. Quando era pequenina, Queria ir, queria ir. E não tinha medo dos caretos? Não, nunca tive. Porque é como eu digo, os meus pais começaram a vir mais até na altura do carnaval, depois dos meus 9, 10 anos. E nessa altura já não tem aquele medo de querer, já quer é participar. E porque é que eu não posso sair também, se os outros saem, porque é que também não posso Ainda sair? se lembra a primeira vez que saiu com uma máscara? Lembro do tio Afonso também, acho que foi uma de viado. E a última que eu saí foi do tio Afonso também, e foi uma já que ele já tinha feito há muito tempo, acho que andava por aí no museu, que era uma que era de leão, aquela que tem a águia na cabeça. Uma de leão com uma águia na cabeça, foi a última que eu saí. Fiz um fato especial para ele e ganhei também de fato. E lembra-se de quantos anos tinha quando saiu pela primeira vez com a máscara de Mestre Afonso? Ai, uns 14. Muito bem. Pronto, já venci aqui uma pergunta que era como é que você começou a participar neste evento. Agora ia perguntar, o Entrodo do Lazarinho tem assim alguma importância especial na sua vida? As minhas colegas já depois até na faculdade diziam que eu vivia para isto. Eu começava em janeiro, em dezembro a pensar e tipo aquelas alturas ali dos testes, aquilo às vezes não corria muito bem. Porque era mais a vontade de pensar no que estava aqui do que propriamente o que estava na faculdade. E então eu começava tipo dezembro, começávamos a pensar o que é que vamos fazer, qual era o tema que íamos apresentar este ano. Depois começava a desenhar os fatos e depois mal acabava, assim, era sempre na última, mas também conseguimos, fazíamos noitadas, eu e ela. Era acabar o fato de careto, na segunda-feira ir a correr até ao teu Afonso para arranjar-me uma máscara rápido para eu participar, porque eu queria mesmo, temos que participar. O teu Afonso, não quero que seja não, mas eu tenho aqui uma para ti guardada, não sei o quê, vais levar esta. E eu, está bem. Fazíamos o fato e ele, mas tens que fazer um fato bom. E eu, tá, não se preocupe que eu faço um fato bom. Portanto, nós ganhamos várias vezes os fatos de careto e eu fiquei, acho que em terceiro lugar uma vez e ela ganhava muitas vezes as máscaras. Esses fatos que faziam, eram esses fatos de tipo vegetalista, naturalista ou eram outros? Sim, nós começamos a fazer, como eu estava a dizer, com ráfia, cozíamos a ráfia toda nos tecidos, lançávamos. Ela chegou a fazer uma que tinha um mocho, que era muito gira, era em mocho e depois toda cortada com folhas de... Nós aproveitávamos o que tínhamos à mão. E então era sacos de papel da farinha, e então cozíamos aquilo tudo, então pareciam mesmo as folhas do mocho, porque aquilo estava um trabalho fantástico. E também há fotografias por aí em revistas. Era isso, era com corda, fazíamos a corda. Ela chegou a fazer também só com folhas das plantas, nem sei do que era várias, cozíamos aquilo em roupas velhas, cozíamos e depois vestíamos. Aquilo era daquelas que se era usar e deitar fora, mas há um bocadinho falamos ali um bocadinho sobre isso. Fala um pouco da sua experiência com os testamentos. Eu com os testamentos, eu era daquelas pessoas que eu era do outro lado, eu só ouvia. Eu comecei muito nova a levar deixadas, acho que a primeira que eu levei tinha 12 anos, que andava sempre com a minha tia mais velha. Então... Isso era um motivo de orgulho, levar uma deixada ou nem por isso? Para mim fazia uma confusão. Ainda por cima, como eu era de Lisboa, era das poucas que levava. E depois essa questão outra... Era porque eles... tanto tempo fora da comunidade, não, porque eu acho que eu era de cá. Sim. Para eles eu era de cá, não era de Lisboa, então... Vivia aquilo de tal maneira e sempre vivia esta terra de tal maneira que eu era mais de cá do que de lá. E então era certinho, aquilo todos os anos, aquilo era. Não havia uma que faltasse. Às vezes chegava só a levar de Lisboa e mais ninguém, mas era complicado. E gostava de ouvir. Mas também digo uma coisa: eram deixadas que durante muito tempo, posso dizer que não eram ruins. Eram más, mas não eram ruins, não havia palavrões, não havia... havia muito significado entre linhas para quem sabia, notava-se quem é que fazia as deixadas, nós sabíamos perfeitamente, depois de as lerem, quem é que nos tinha feito, sabíamos perfeitamente isso. Mas não havia... não eram ordinárias, eram quadras que tinham piada, muitas vezes tinham muitas piadas, e quando são bem construídas e bem trabalhadas e chegam lá ao fundo e querem atingir quem querem atingir de maneira muito subtil, é muito bom. E é uma coisa que se perdeu muito durante estes últimos anos, que eu estive um pouco afastada desde que a minha filha nasceu,
o meu marido também esteve fora e então não tive tanto tempo para vir acompanhar. Mas nota-se que a nível de... as pessoas, os miúdos pensam que só por dizerem palavrões ou por dizerem mal das pessoas só porque sim, pensam que isso é um bom testamento, e isso não é um bom testamento. Um bom testamento tem que ser feito tem que pensar no que estão a dizer, que não feram ninguém, que não há necessidade, têm que as saber dizer, têm que ser criativos, e há falta de criatividade neste momento, muita falta de criatividade quando estão a fazer o testamento. Também há poucas pessoas, também é uma questão que nota-se que no meu tempo, só da minha idade, éramos uns 15, estou a falar só da minha idade, éramos uns 15, outros 18 de outra idade, e agora não há pessoas para fazer, e nota-se que isso vai-se perdendo. Então às vezes é tudo à pressa, embora eles também fizessem, os rapazes fizessem sempre, eu nunca me meti, das raparigas para os rapazes nunca me meti, mas notava-se que tinham ali trabalho, pensavam, podia ser à pressa, podia não ser, mas tinham trabalho e tinham cuidado no que faziam, e agora não. Ainda voltando um bocadinho atrás, à questão das suas máscaras, disse ali há bocadinho que por via regra saía com máscaras de rainha. É alguma intenção especial? Não, era o mesmo caso, porquê? Porque era aquelas que tinham a cara mais pequena, e o meu tio dizia sempre que eram aquelas que eram para mim. Não tem aquelas lá em cima de diabo que são mais pequenas, todas as que tinham de rainha eram muito estreitas, e eu como tenho a cara mais estreita, normalmente encaixavam. Depois eu como usava durante muito tempo lentes de contacto, aquilo para mim fazia muito o sufoco, era andar com aquilo no pescoço e ter que andar assim com a mão assim, que era para aquilo não baixar e para se conseguir ver alguma coisa, mas era muito divertido. Olha, fala-me da importância que você entende que o Aventura do Lazarinho tem para a comunidade aqui do Lazarinho. Eu acho que fora a festa, como se costuma dizer, de agosto, juntava tanto, todas as pessoas que estavam fora vêm a Lazarinho nessa altura. Eu acho que é uma festa de comunidade, as pessoas participam, gostam de participar, gostam de mostrar aquilo que têm, gostam de mostrar aos de fora o que é que fazem, têm gosto naquilo que fazem e são muito... Eu acho que isto, não sei agora, também sou sincera, nestas novas gerações o que é que vai acontecer, mas na minha geração aquilo estava-nos estava na pele mesmo, era aquela questão de estar na pele, nós sentíamos aquilo era nosso, era da comunidade, depois eram as rivalidades, e eu tenho as duas rivalidades, eu sou das poucas pessoas que a minha família está em baixo e está em cima, como se dizer, no Padrão e na Vila, e então aquilo era tudo junto, há chatices, entre famílias, pode haver, há sempre aquela competição, mesmo a nível de enxadas, mesmo a nível de máscaras, mesmo a nível de tudo, há sempre aquela competição que nos está no sangue das pessoas. Mas porque é que eu percebo, na vossa família, o Mestre Afonso era a vossa referência para as máscaras? Era. E tinha mais alguém na família que fizesse máscaras? Não, só o tio Afonso. O tio Afonso é que fazia, era nós, era o tio Afonso, tanto que eu quando casei, a primeira coisa que disse ao meu marido foi: vamos comprar uma máscara de tio Afonso para meter em casa, eu quero uma máscara dele, ele tem que me fazer uma máscara. E na altura tive imensa pena que ele não conseguiu fazer um diabo, porque eu tenho o Cristo e queria ter o diabo ao lado. Era as duas, está na nossa parede de destaque, mas nós queríamos mesmo era um diabo. Diga uma coisa, como é que vê o aparecimento da figura de Cristo num intruso que realmente não nos vê? Eu acho que é sempre o bem e o mal. Sim. É sempre a questão do yang, do yin e do yang, é sempre o bem e o mal. É o Cristo e é o diabo. Eu acho que foi mais a nível de fazerem as duas figuras, há sempre o bem e o mal. Eu acho que foi mais através dessa questão. E eu acho que é das poucas que existem, é dele. Apareceu também alguns bispos, também umas ou outras de bispos, mas o Cristo e o diabo, Deus, Jesus Cristo e o diabo, foi ele que começou a fazer essa dicotomia mesmo. Olha, como é que o isolamento causado pela pandemia, como é que ele afetou aqui o seu desempenho na festa? Eu acho que a pandemia veio quebrar um pouco, ou pode haver
duas situações diferentes. Pode levar para um caminho em que as pessoas estão tão desejosas de voltar, com isto da pandemia, de voltar a crescer em força e voltar a apostar em força no carnaval aqui, ou então vai começar-se a esquecer e deixar passar, e as pessoas perdem um ano, perdem o outro, e pode ser. Eu acho que depende muito de começarem mesmo a junta de freguesia, tentar cativar novamente as pessoas para continuar a fazer, insistir, dar apoios, porque não fica barato. Fazer um fato não fica barato, as máscaras não são baratas, os amieiros não crescem assim por aí além. Essa questão do relacionamento porque antigamente saíam meia dúzia de máscaras não tudo novas. Não eram meia dúzia, não saíam. Havia poucos artesãos, não havia muitos artesãos. Havia o Teofonso, havia depois, mais tarde, foi o Adão e o Costinha. Eram as nossas, durante muitos anos, eram eles os três que faziam as máscaras. Mas a minha questão é esta: como é que vê agora, com a proliferação das máscaras e agora, sei lá, às vezes por ano saem 60, 70 máscaras, como é que vê? Eu acho que as pessoas já começam a fazer em massa e não com a qualidade e a pensarem naquilo que estão a fazer. Estão a fazer mais para venda do que propriamente. E eu às vezes tenho dificuldades em perceber se aquela máscara é de lazarinho ou não. Já começa a ter características que eu acho que devíamos fixar e ter. Todas as pessoas têm o seu direito, a sua criatividade, mas eu acho que as pessoas já. Eu não consigo, tipo os diabos consigo, mas há certos tipos de máscaras que as pessoas já estão. Pode ser o punho delas próprias pessoas, mas eu acho que devia haver uma identidade mais. Acha que poderia haver, por exemplo, um código de conduta para as máscaras de lazarinho, ou seja, no sentido de preservar alguma das suas características? Sim, acho que sim. Acho que isso era importante, mesmo para se perceber que era uma máscara de lazarinho, algo que as identificasse como lazarinho. Embora seja um damieiro e que tenha um certo tipo de características, mas eu acho que com tanta máscara que há por aí, uma pessoa começa a perder a identidade, não é? Eu acho que muitas pessoas estão mais viradas para a venda e eu vou fazer porque dá dinheiro, do que propriamente para o gosto daquilo que querem fazer e daquilo que sabiam fazer. Tipo, mesmo daquelas tradicionais, eu lembro-me de Afonso fazer, não metia máquinas, era tudo à mão, era aquela perfeição. E depois víamos outras que sabíamos que aquelas eram feitas. Tudo bem, as coisas evoluem, não há hipótese. Não há trabalho. Mas eu chego lá em cima, tenho dificuldade em dizer, se eu visse aquela máscara em algum lado, dizer que era de lazarinho. Sim. Tenho muita dificuldade. E como é que vê o relacionamento da feitura de tantas máscaras com o amieiro, com o amieiro árvore, com a preservação do amieiro? Qualquer dia vai ser complicado aqui nesta zona, porque eu não sei qual é o tempo de crescimento do amieiro. São 10 a 20 anos. Qualquer dia não há. E como é que perspectiva é isso? O que é que achas? As pessoas deviam começar a pensar em ou em ter uma produção ou começar a plantar. As nossas terras aqui são férteis para isso, porque nós temos. Também não sei se o amieiro é uma espécie autóctone ou. Não, é autóctone. Por isso não. Mas aqui nesta zona começa a ficar ameaçada. São poucos os amieiros e há muita gente a roubar amieiros dos leitos dos terrenos, a cortar assim indiscriminadamente às outras pessoas. Eu já sei que sim. Bom, nesta altura, de certa forma já respondo aqui um bocadinho esta questão, eu vou reforçar. Neste momento que passamos o isolamento, em alguma altura pensou que teria que se repensar em tudo lazarinho, caso o isolamento continuasse? Podemos fazer o que muita gente faz, que é fazer passagem através dos canais audiovisuais, internet, YouTubes, com coisas fechadas, mas eu acho que não é a mesma coisa. O carnaval quer é o contacto com as pessoas, é muito físico. Eu acho que é muito físico o carnaval, não é para se mostrar, é para ser vivido. Muito bem. Bom, já terminamos aqui a nossa conversa, mas se entretanto quiseres falar de alguma coisa que não saiu aqui ao longo destes minutos, pode... Acho que foi tudo... Foi falado. Muito obrigado. Nada. Queria agradecer a sua participação. É o próximo.